Meus irmãos, Deus é bom. Deus é muito bom. E Deus é bom demais. Pode repetir comigo? Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Só as mulheres, por favor. Só os homens. Toda a igreja. Deus, agora tem algum carioca aqui no nosso meio? Tem algum carioca? Ei! Olha, Deus é bom demais, no final, demais, demais. Eu vi que você chia. Eu pensei que você fosse maranhense, piauense, sei lá, né? Uma língua apurada, português bonito que você fala, rapaz, não é? Vai repetir comigo: Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Todo mundo agora. Não, demais. Deixa pra lá. Deus é bom demais. Queridos, eu estou feliz de estar aqui com vocês. Quem não me conhece, eu sou o pastor Kepler Arruda, não é Clé, mas não é problema, porque pastor, o que eu tenho de nome, você tá no gibi. Já me chamaram de Kleber, Klebin, Kepim, Ketim, Kel, Kekel. Até lá em Manaus me chamaram de Boto Cor-de-Rosa. Pastor, é difícil demais falar o seu nome. Então o senhor aqui vai ser Boto. Eu falei, tá bom, Cor-de-Rosa, perfeito, fica mais bonito ainda. Sem problema, sem estresse. Eu estou feliz de estar aqui nessa igreja, estou feliz de estar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou pastor na primeira igreja batista de João Pessoa, auxiliar do pastor Estevão Fernandes, meu pastor, homem de Deus, há 24 anos já, e há 36 anos eu estou na mesma igreja. Sou pastor hoje de missões da primeira, e eu fico feliz de estar aqui representando a minha igreja e ao mesmo tempo representando a Intercap. Fico feliz pelo convite dos pastores, tanto Eliabe quanto a pastora Jéssica, que agora Deus me deu a bênção de ser minha capelã, fazendo parte de um exército em todo o Brasil, de mais de 5.000 capelães, espalhados por essa nação. E é mais uma, é muito breve, daqui a pouquinho, depois da pregação, eu vou falar sobre o curso que teremos aqui. Privilégio, eu digo para você que é privilégio. E se tornar um capelão significa se tornar mais um pouquinho imitador de Jesus Cristo. Unidade e discipulado é parecer um pouquinho mais com Jesus Cristo. Por falar nisso, coloca na tela, querido, por favor, me ajuda aí. Eu quero conversar com vocês uma conversa muito séria. Eu orei para estar aqui. Para mim, eu fico muito tranquilo em qualquer lugar do Brasil e do mundo que eu estou pregando a palavra, porque eu sou sacerdote de Deus, ministro do Senhor, e eu quero ter uma conversa com você. Não, Deus quer ter uma conversa séria com você hoje, tratando de unidade ao mesmo tempo, mas tratando também de discipulado. Discípulo ao lado de Cristo, andando lado a lado. Essa é uma pergunta, preste atenção. Eu vou entrar no sermão. Que quem fez foi o próprio Jesus Cristo. Jesus, ora, estava com uma multidão como essa. Ora, ele estava sozinho na praia ou no monte. E às vezes ele estava sozinho com os discípulos dele. Eu só quero imaginar e acreditar de verdade que eu e você, nós somos discípulos de Cristo, correto? Somos discípulo dele, seguidor dele. Nós somos discípulo de Cristo, servo de Cristo. E no mínimo, eu estou em uma igreja que é evangélica, Nova Aliança, que prega o Evangelho. Logo, tanto eu quanto você devemos ter em mente
a necessidade de verdade pôr em prática o que Cristo ensinou a mim e a você. De maneira tal que se Cristo, se foi o próprio Cristo que fez essa pergunta para os seus discípulos, e essa pergunta ela é importante, porque ela norteia a nossa vida, ela nos mostra um caminho a seguir, ela nos orienta o que temos que fazer. Escuta, irmãos, presta atenção. Há quem diga exatamente assim, pastor Kepler: da minha vida, digo eu, negativo. Agora, uma vez que você se diz cristão, você deixa de ser uma pessoa isolada, reservada, preservada, para se tornar agora uma pessoa pública. Uma pessoa pública. Você não é mais uma pessoa, sabe, isenta de responsabilidade diante de Deus e diante do próximo. Eu e você temos agora que pensar em, primeiro, pensar o meu testemunho, o meu caráter, a minha postura, a minha maneira de ser, a minha maneira de me comportar, ela condiz ou ela se parece com as atitudes de Jesus? Está funcionando? Agora, irmãos, nenhum de nós podemos dar motivos, escute o que eu vou dizer, motivos para que as pessoas, principalmente as pessoas que convivem conosco, pai, mãe, tio, tia, avô, vó, genro, nora, sogra, sogro, cunhado, co-cunhado, amigo de escola, amigos de trabalho, amigos de faculdade, vizinhos. Jesus tinha uma preocupação na mente dele, na cabeça dele. A preocupação era essa: o que as pessoas dizem de mim? Não na minha presença, mas na minha ausência. Vocês estão no meio delas. Vocês estão em todos os lugares, na feira, né, nos cantos, nos ônibus, nos Uber, sei lá, vocês estão na praia, vocês estão em todos os lugares. O que as pessoas dizem de mim? Jesus tinha essa preocupação, meu irmão. Pastor Eliabe. Não na frente há bajuladores, há interesseiros, há pessoas que desejam alguma coisa da gente, de nós. Mas Jesus pergunta: o que diz a meu respeito? Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa gentil, uma pessoa agradável, eu sou bênção na vida das pessoas. Onde eu chego, eu trago pessoas para perto de mim, ou eu sou o contrário? Cri-cri, confusento, complicado, ranzinza, chato, porre. E quando você aparece, às vezes você vai na família e diz assim: meu Deus, chegou fulano, misericórdia, cala a boca, abafa, fulano chegou. O que dizem a meu respeito? Se essa era uma preocupação de Cristo, de Jesus, deve ser minha, deve ser sua, deve ser nossa. Ora, Jesus não ia falar uma coisa só por falar. Toda a expressão de Cristo era acompanhada de um ensinamento, era acompanhado de um discipulado, era acompanhar toda a palavra dele, todo o gesto, toda a atitude, todo o comportamento, toda a conduta que ele tomava, toda a ação que ele fazia. Ele tinha um propósito, era intencional. Vamos caminhar? Bora, passa, meu irmão, por favor, passa. Alô, nave, chegou.
Como é que você é lembrado? Como é que você é lembrado? O que dizem a seu respeito? Aquele ali é um servo, um homem de Deus, um homem de palavra, uma mulher de caráter. Esse tem vergonha. Ei, não fale dele não, porque eu conheço. Ou quando o seu nome é citado, as pessoas dizem assim: fulano, misericórdia, Ave Maria dos crentes. Eu quero é paz. Eu quero é paz. Homem, deixa ele para lá, deixa ela para lá. Olha, aquele ali, só a misericórdia, só Deus na causa. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais. Caminha, mídia, me ajuda. Vai, nego. Esse texto de Lucas, capítulo 9, Jesus, ele diz assim, não sei se dá para você ver. Se pudesse até diminuir um pouquinho mais as lâmpadas, pode ser, viu, querido? Do templo, acho que fica até melhor para ver. Desculpa, gente, eu coloquei a letra bem pequena. Mas o texto diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular. E com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou Jesus: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: Jesus Cristo. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e ainda há outros que dizem que o Senhor é um dos profetas do passado que ressuscitou dentre os mortos. Aí Jesus disse assim: olha que legal, bacana. Rapaz, eu estou bem na fita. Ok, mas e vocês? Não é os de fora, é os de dentro. Não é os de longe, é os que são próximos. E vocês que convivem todo santo dia comigo? O que você diz a meu respeito? Eu sou bênção na sua vida? Eu sou amável com vocês? Eu sou perdoador, longânimo, compassivo, legal? O que eu sou para vocês? Aí Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, tu és o Cristo de Deus. Aí Jesus chega para ele: Pedrinho, segura aí, aguenta aí. Mas essa era a preocupação de Jesus Cristo. Tem que ser minha. Porque se eu souber como as pessoas estão falando a meu respeito, eu preciso refletir. E se tem alguma coisa para mudar em mim, eu preciso mudar. Para o meu bem, para o bem do outro, para o bem da família, para o bem da igreja, para o bem do casamento. Mas calma, passa, meu irmão, me ajuda aí, passa. Vai, querido. Isso. Escuta, querido, não adianta você ser o hipócrita, porque as pessoas nos conhecem. Mas a questão não é essa, mas como é que elas nos conhecem? Jesus disse assim: portanto, você será conhecido pelos seus frutos, pelo seu comportamento, pela sua palavra, pela sua conduta, pelo seu caráter, pela sua postura, pelo seu testemunho. O pai conhece o filho conhece o pai, a mulher conhece o marido conhece a mulher. Pelos frutos, disse Jesus, você será conhecido. Mas tem mais, ele diz assim: olha, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Pois uma árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. É simples.
simples demais saber quem é quem. É simples. Investiga a vida dela. É simples. É só você ver um pouquinho da rede social que você já sabe mais ou menos quem é a pessoa. Ora, irmãos, é possível, disse Tiago, que uma figueira produza azeitona. É possível que uma figueira produza azeitona, ou uma videira produza figos. Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce, pois cultivemos, disse Tiago, a sabedoria dos céus. Ora, se eu sou cristão, se eu sou servo de Cristo, se eu sou servo de Deus, eu tenho que me comportar como tal. Ajuda a mídia, passa. Vai, querido. E as pessoas nos conhecem dentro de casa, irmãos. Tu pode ser falso na igreja, no trabalho, para a vizinhança. Tu pode ser um canalha, sem vergonha, safado, sem futuro, um mentiroso, um salafrário, um corrupto. Mas dentro de casa, as pessoas que convivem com você sabem quem você é. Na igreja, muitos é uma coisa. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Oh glória, oh glória, né? Aleluia. Até gêmeo. Aí o marido, a mulher, o filho, a filha, o pai, a mãe, mas pia mesmo, mas mente. Eita, bicho mentiroso. Já veio brigando dentro do carro. Tudo reclama. Em casa é só gritaria, é só confusão, é só briga, é só discórdia. Misericórdia. Os irmãos de José, dentro de casa, eles tinham inveja de José, porque José se comportava bem, era obediente, era ético, era sincero, era honesto. E aí eles diziam assim: lá vem aquele sonhador. Diziam dentro de casa, uns aos outros. Era dentro de casa, não era fora, dentro da família. É agora, vamos matá-lo, vamos jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Passa a mídia. Pastor, eu vou ficar. Como é que tu faz para mandar eles passar? E aí, passa a mídia, passa a mídia. Ele já sabe. Eita, tu é espiritual demais. Escuta essa história, não é minha, não é inventada, é bíblica. Uma mulher, a Bíblia diz, a história de Dorcas está situada em Atos capítulo 9, versículo 36 ao 43. Existia uma mulher chamada Dorcas, diz a Bíblia, diz o texto, ela era muito querida por todos. Dorcas era aquela mulher simpática, legal, amiga, amável, prestativa, uma bênção de Deus. Diz o texto, Dorcas era muito querida por todos que habitavam em sua cidade. Uau, ela era conhecida demais. O nome dela tinha se espalhado, pastor, por toda a cidade. Lembra de Dorcas? Oxe, lembro demais, mora lá no Valentina. Oxe, lá em Múcio Magro. É magro ou é magro? Magro? Monsenhor Magro. Deixa para lá. Elas eram que, escuta, irmãos, Dorcas, ela era querida por todos que habitavam em sua cidade pelas obras que ela fazia. Dorcas procurava fazer túnica. Essa aqui era uma capelã de primeira. Viu, Diva?
Quando eu falo diva, eu só penso num consultório, psicólogo, um negócio, um sofá. Desculpa. Divã. Eu falo diva, divã. Dorcas era uma mulher, ela procurava fazer túnicas e vestidos para as viúvas e os necessitados. Todo mundo conhecia Dorcas. Tem mais. E para isso ela não media esforço. Ela não media esforço algum, pois ela tinha um coração piedoso e ela era uma mulher de boas obras. Todo mundo, pastor, queria bem aquela mulher. Ela revolucionou a cidade, a rua, os vizinhos que ela tinha. E o texto continua dizendo assim, olha, certo dia Dorcas fica muito doente e acaba falecendo, morreu Dorcas. E aí há uma comoção generalizada na cidade, diz o texto, e as pessoas que sabiam das boas obras de Dorcas levaram o seu corpo ao quarto alto, primeiro andar, digamos assim, o corpo dela. E os discípulos sabiam que Pedro estava perto da região de sua cidade e mandaram 2 varões em busca de Pedro. É como se quisesse honrar ela logo depois da morte. Vamos honrar essa mulher? Chama Pedro, vamos chamar Eliabe e Jéssica, né, para honrar, para fazer o sepultamento, para orar pela família. E quando acharam Pedro, levaram até o quarto onde estava o corpo de Dorcas. E quando Pedro chegou, havia várias viúvas em volta do corpo, chorando, e com os vestidos de Dorcas fazia para elas. Todas estavam muito tristes, pois Dorcas era uma mulher de boas obras. O que dizem a teu respeito? O que dizem a teu respeito? Passa a mente, estou acostumado com isso. Vai. Vamos agora nivelando, né, o funil. O funil vai fechando. Ok. Que as pessoas que falam da gente pode até ser para nos agradar, coronel. Queira nos colocar para aliviar uma situação. Não, gente boa, legal. Mas a pergunta que não quer calar hoje, durma com essa. Vá para casa pensando nisso. O que é que Deus diz a meu respeito? O que é que Deus fala de você? Vamos ver o exemplo de Jó? Um cara que estava um homem igual a nós, pecador, um homem, ser humano. Mas o texto diz, Deus conversando com Satanás. Escuta, gente, isso é sério demais. Agora não é mais as pessoas falando da gente, mas é o que Deus trata no mundo espiritual de mim e de nós. Se isso, pastor, não for discipulado, se isso não for sério, poxa, estou falando em vão. O texto diz assim, disse o Senhor a Satanás, ó Satanás, eu observo o meu servo. Aquele que diz meu servo, de fato é. Aquele que diz que é meu filho, de fato é. Aquele que diz que teme a mim, de fato teme. Você, Satanás, tem observado o meu servo Jó. E o texto diz assim, porque ninguém, ó, gente, é o próprio Deus falando, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, inteiro, completo. Ele não tem 2 caras, 2 faces. Ele não é um mentiroso, um canalha, um sem vergonha. Ele não é um hipócrita. Ele não é um imbecil qualquer. Esse é um homem íntegro. Tu observaste, Satanás? Disse mais, Deus, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. Ele não faz o que é errado. Ele, quando vê o mal, ele sai de perto. E diz mais, Deus diz assim, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para eu consumir ele, para me destruir ele, sem causa. Ele continua, mesmo passando por lutas, ele continua sendo sincero comigo. O que é que Deus diz de você, meu irmão?
O que Deus fala de mim, de você, de nós? Eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso pensar nisso. Vamos lá? Aí a pergunta é: primeiro, o que Deus diz a meu respeito? Hein? O que Deus diz a teu respeito? Deus te conhece, cara. Ei, deixa de tua besteira religiosa e não vem para cima de mim não, porque eu também sou cientista da religião. Eu conheço bem quem é religioso. Eu não me impressiono com quem levanta a mão, quem geme, quem chora, quem sai cantando. Não impressiona não. Pura religiosidade. Eu quero conhecer a pessoa. Eu quero conhecer a vida dela, a integridade dela. Pastor, uma coisa que eu aprendi: eu não tiro foto com ninguém sem que eu conheça a pessoa com quem eu vou tirar foto. Eu não me comprometo com ninguém. Quando você falou, pastora, para mim que era auxiliado em alguma forma do pastor Raimundo Nonato, de imediato eu disse: é gente séria, que eu conheço Raimundo Nonato. Pastor Ron, eita, eu chamo ele de cabeção, não tem jeito. Gente, ele foi meu professor. Ele tem cabeça grande, pelo amor de Deus. Não é? Ele é conhecido carinhosamente, não é pejorativo, não tem nada demais. Pelo amor de Deus, para com isso. Eu conheço aquele homem, é um homem de Deus. É um homem de Deus. Eu só não sei o que Deus diz dele, mas até onde eu conheço. Mas o texto diz assim: o que a família diz a meu respeito? O que tua família diz de tu? Hein? Tu é o cri-cri, é? Tu é o confusento. Tu é o complicado. Mas rapaz, ninguém te suporta. Ninguém te suporta. Tu é um saco. Pelo amor de Deus, muda. Pela caridade, muda. Não precisa ser ranzinza, o chato, o cri-cri, o confusento, o complicado. Não precisa. Logo tu que diz que é crente. Fica aqui para nós, os que Deus pior que tem. Eu soube que tu é empresário. Eu conheço centenas de empresários. Amanhã mesmo vou estar pregando no Manaíra Shopping, na inauguração de uma loja no Manaíra Shopping. Amanhã 9h30 da manhã, antes do shopping abrir, eu já vou estar lá. Eu conheço muitos. E muitos empresários dizem para mim assim: pastor Kepler, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor tem alguém para indicar para a minha empresa? Tenho. Tem um balaio de gente. Agora, pastor, é da igreja? Alguns dizem assim: pelo amor de Deus, não diga não. Não quer não, pastor. Porque as pessoas que mais me deram trabalho na minha empresa foram aqueles que se diziam crente. E quando saiu, me processaram. E o cara que não era crente saiu e não fez nada. Mas o crente diz assim: é meu direito. Pelo amor de Deus, irmãos, nós precisamos ser imitadores de Jesus, imitadores de Cristo. Precisamos parecer com o Senhor. Pelo amor de Deus. Você já pensou, pastor, se essa igreja sai daqui hoje pensando nisso? Eu vou ser diferente, eu vou me comportar diferente, eu vou ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um sogro melhor, uma sogra, até uma sogra melhor. Tem alguém dizendo assim: fala, Jeová. Ei, vigia, Vaz, calma. E o outro ainda diz: Deus está falando, não é? De novo, tu vigia, Vaz. Alguém perguntou para mim: pastor Kepler, o senhor se dá bem com sua sogra? Eu falei: me dou muito bem. Eu moro na torre, ela mora lá no Bessa. Graças a Deus, ela lá e eu cá. Quanto mais perto, pior. Eu quero é paz. Me dou bem. Dou muito bem com ela. E de fato me dou bem. Ei, tu vai ser sogra da minha menina, hein, Luciano?
Eu estou pensando, né? Futuro. Estou só pensando. O futuro dirá, né, Luciano? Mas vamos lá, irmãos. O que sua esposa, ei, marido, o que é que tua esposa fala a teu respeito? Hã? Tu é um marido carinhoso, afetivo, sabe, um idôneo, um cara gentil, um cara amável. Ei, meu irmão, escuta, você um dia deixe de ser canalha, porque você um dia prometeu diante do juiz, diante de um sacerdote, diante das testemunhas, diante da sua família, diante de várias pessoas, você disse que ia fazer dessa mulher a mulher mais feliz desse mundo, e você só está fazendo essa mulher sofrer. Pelo amor de Deus, muda! Tu é violento, tu só sabe gritar, tu só sabe espernear. Pastor, um dia eu cometi um erro. Eu peguei um papel, já falei isso na minha igreja. Luciana já me ouviu, Marcos já me ouviu, acho que o coronel até já me ouviu, Virgínia também e outros. Eu peguei um papel, pastor Adriano. Aí um para ela, um para Adriana e um para mim. E uma caneta, uma para ela, uma para mim. Aí eu disse assim: filha, coloca aí tudo que você um dia queria falar para mim, não tinha coragem. Para que eu fiz isso? Irmão, ela detonou. Falou que eu era mal educado. Ela não tinha coragem de falar, mas no papel ela teve coragem. Você me trata assim, você faz isso, você me envergonha, você faz isso. Eu falei, meu Deus, eu fiquei com uma vergonha, cara. Falei, cara, nem eu sabia que eu fazia assim. Até meu jeito de andar, ela diz assim: tá feio. Ei, mas quem planta colhe. Eu peguei o meu papel. Ei, tome-lhe. Descontei. Mas vamos levar a sério. O que sua esposa fala de você? Mulher, o que seu marido fala de você? O que seu marido fala de você? Essa é a mulher da minha vida, minha companheira, minha auxiliadora, minha esposa amada. Ou você é aquela pessoa, aquela mulher que só Jesus na causa? O que meus pais falam a meu respeito? Você que é filho, tem um filho obediente, legal, ajuda em casa. O que seus pais falam de você? O que seus pais falam de você? O que seus filhos falam de você? Pai e mãe. Ah, meu pai e minha mãe só vivem brigando em casa, pastor. É só gritaria, pastor. Eu não posso nem me meter no meio, porque se eu for me meter eu apanho também, pastor. É só confusão, pastor. Eu faço de tudo para não ir nem para casa. Escuta, irmãos, o que é que os nossos sogros, e assim vai, nossos cunhados, nossos primos, nossos tios, nossos avós, o que as pessoas dizem a teu respeito? Na igreja, na outra não, viu? Na igreja. O que as pessoas dizem a teu respeito no ministério? Na igreja. O que as pessoas falam de você na igreja, dentro da igreja? Irmãos, o que os colegas de ministério dizem a meu respeito? O que os meus vizinhos e vizinhas da igreja dizem a meu respeito? Escuta, queridos, Jesus, ele queria saber o que diziam a respeito dele. Era uma preocupação de Jesus, deve ser minha. A gente ri, brinca, mas só para descontrair, mas é coisa séria. Jesus queria saber, aliás, o que as pessoas diziam dele. Tem que ser minha preocupação e sua preocupação. Escuta, queridos,
Quem as multidões, disse Jesus, quem eu sou? O que elas dizem que eu sou? E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Passa, meu irmão, passa por favor. Vai, querido. Isso. Se você diz que ama alguém, eu gostei dessa frase que eu vi na internet, eu peguei e coloquei, achei na internet. Se você diz que ama, então por favor faça as suas ações valerem. Não é apenas boca, é atitude, é prática, é vida. É vida. Aquele parente seu está cansado de ouvir promessa sua. Ele não quer mais promessa, ele quer ver mudança em você. Só isso. Vai, meu irmão, por favor, passa. Eu concluo dizendo a palavra do apóstolo Paulo, o pastor Eliabe. Paulo diz assim: olha, não quero acusar ninguém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise. E aí a fala minha, tá? É minha. Pensando nesse sermão, nessa palavra, eu coloquei e escrevi assim: se eu, Kepler, se eu tiver algo, se eu perceber que tem algo em mim, pastor Eliabe, se eu souber de alguma coisa a meu respeito que eu preciso mudar, se for para o bem da minha família, da minha igreja, do Evangelho de Cristo, e para o bem do reino de Deus, eu quero mudar. Eu estou disposto a mudar. Tem que ser humilde para isso. Em meu comportamento, examine-se, pois, você a si mesmo. Fala para você, meu comportamento, na minha maneira de ser. Ah, pastor, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, não, você não nasceu assim, é mentira. Ah, é porque eu herdei de meu pai, que é sertanejo, que é fazendeiro, que é bruto, que é ignorante, que não teve estudo. Eu herdei dele. Ei, não vem com essa conversa tola, não. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Se não se fez novo, é porque você não teve um encontro com Cristo ainda. Simples assim. É a gente que quer enrolar um negócio. Mas Paulo diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Eu digo, em meu comportamento, em minhas atitudes, em minha conduta e em minha vida, o que precisa ser mudado, eu vou fazer. Até se eu souber que as pessoas estão dizendo assim: pastor, o senhor, não sei o que, qualquer coisa, eu vou analisar, vou pensar. E se eu tiver humildade, eu vou dizer assim: realmente eu preciso rever essas coisas. E eu termino dizendo: vai. Quem quer mudar, realmente muda. Quem quer mudar, muda. Mas quem não quer, vai continuar sendo a mesma pessoa, falsa como ela é, hipócrita como ela é, cínica como ela é. Ela não muda nunca, porque ela não quer mudar. Simples, ela não quer, ela quer ser o que ela quer. Eu só sei meu jeito. Passa. O que dizem a meu respeito? O que dizem a meu respeito? É para a gente voltar para casa hoje pensando nisso. Amém, meus irmãos? Fique de pé, vamos orar, por favor. Cadê a banda? A banda está aí? Pastor, tem sua liberdade para pedir uma música? Posso? Cadê a banda? Ou já foi para casa? Aqui assiste o culto. Muito bem. Bora. É para hoje. Bora, rapaz. Desse tamanho, vamos embora. Vem, menino. Conhece aquela música? Primeiro amor. Ao início. Pode ser? Pode ser? A mídia coloca aí na tela, se puder. Voltar ao primeiro amor. Tem muita gente precisando voltar ao primeiro amor. Voltar a ser crente de novo. Voltar a imitar Jesus de novo. Voltar a ser servo de Cristo, de Deus de novo. Tem muita gente precisando.
Vamos lá. Olha, ele já disse, de ré, vamos embora. De ré ou de frente, vamos embora. Quero voltar ao primeiro amor. É uma música que você vai cantar meditando, pensando e falando como se fosse uma oração. Vai, querido. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Diga para Deus, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Novamente. Quero voltar Ao início de tudo. ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero Eu reconstruir. quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Diga para Deus. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu queria convidar todos os capelães para subir aqui aqui ao altar, por favor. Todos os capelães subam aqui. Os capelães que fizeram o último curso. Eu queria que vocês olhassem para os irmãos. Bem baixinho, bem baixinho. Eu queria que vocês estendessem as mãos em direção a todos os irmãos, por favor. E se estenda as mãos em direção ao povo de Deus. Os capelães, por favor, estenda as mãos. Assim, ó, como sacerdotes. Como sacerdotes. Baixe sua cabeça, meu irmão. Essa é uma noite de unidade e discipulado. E eu nem sabia que era esse tema. Nós aprendemos nessa noite, aprendemos a nos esforçar para mudar o nosso comportamento, nossa conduta, nossa postura, nosso caráter, e sermos encontrados por todas as pessoas de maneira íntegra, limpa. Irmãos, peça perdão a Deus agora pelo seu comportamento. Se você fosse luz, como deveria ser, você atrairia mais pessoas para perto de você. Se arrependa da palavra que você usou, o que você comentou, o que você fez. Se porventura você pecou,
ainda hoje, se for o caso, peça misericórdia a Deus para o seu bem. E diga para você mesmo: eu vou mudar. Eu vou ser um filho melhor, uma filha melhor. Eu vou dar orgulho e alegria aos meus pais. Eu vou ser um pai melhor. Não um pai ranzinza. Não um pai só sabe dizer não, mas um pai de verdade. Diga: eu vou ser o melhor funcionário. Eu vou ser honesto. Não precisa nem falar, era para ser. Diga para Deus: Deus, eu vou ser diferente. Eu vou tratar minha esposa e meu marido diferente. Tratar meus filhos, meus netos diferente. Eu vou tratar a minha família diferente. Peça perdão a Deus, por favor. Peça perdão. Pastor, faça essa oração aqui. Amém. Irmãos, uma palavra propícia, amém? Para esse tempo. E é o que eu sempre digo: vergonha não mata. O que mata é pecado não confessado e não deixado. Amém? O pastor falou: se o Senhor te fez lembrar algo aqui essa noite, do que você precisa se arrepender, feche teus olhos aí. Você sabe, o Espírito Santo do Senhor está falando desde o início ao teu coração aqui. E o Senhor, Ele vai te mostrar as pessoas que você vai precisar procurar. E falar assim: olha, me perdoa. Me perdoa, porque um dia, ou talvez até hoje, eu errei contra você. Mas nessa noite eu decido me arrepender. E arrependimento, irmãos, é mudança de rota. É mudar completamente o caminho que estava sendo traçado. E a minha oração aqui essa noite é para que o Senhor venha com quebrantamento aos nossos corações. Se você entendeu essa mensagem aqui essa noite e se arrepende, levante a sua mão. Levante a sua mão e repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo por todas as vezes que eu pequei contra Ti, que eu pequei contra o meu irmão. Mas hoje eu decido, de uma vez por todas, ouvir a Tua voz, assim como foi liberada através dessa palavra, e caminhar ao arrependimento todos os dias. Senhor Jesus, nós selamos essa oração com o nosso sim, com o nosso amém. Que verdadeiramente seja uma verdade anunciada, Jesus, que possamos ser uma verdade anunciada com a nossa própria vida. Senhor, nos livra do engano, nos livra de andar em um verdadeiro embaraço. Senhor, mas que essa mensagem ela possa penetrar no nosso coração e que a mudança possa acontecer a partir desse momento, de dentro para fora. É de dentro para fora, Jesus. Que todos nós possamos permitir que essa mudança aconteça hoje. E só assim seremos um povo posicionado. Seremos verdadeiros imitadores de Cristo. Senhor, não nos deixa, Senhor, ser confundidos no nosso orgulho e na nossa vaidade. Mas eu quero te pedir essa noite: derrama sobre nós uma porção de humildade. Quebranta o nosso coração, Jesus. Quebranta o nosso coração. A reputação que muitas das vezes nos impede, Jesus, de pedir perdão a filhos,
Oh, Jesus, que essa noite caiam as máscaras e que se levantem os verdadeiros homens e mulheres de Deus aqui. Que se levante uma geração que decide viver santidade, uma geração que decidiu, que permitiu o seu caráter ser mudado. Oh, Jesus, oh, Jesus, Tu nos conheces. Em nome de Jesus nós te oramos, agradecidos por essa mensagem. Olha aqui para mim, irmãos. Coloca a mão no teu coração aí. Tá batendo? Dá tempo de mudar e se arrepender hoje. Jesus, Ele te trouxe a esse lugar. Sabe para quê? Para mudar o teu caráter. É para mudar o teu e o meu caráter. Amém? E o que nós precisamos manifestar, irmãos, nessa terra, levanta a mão aí, é o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo. E isso é ser cristão. Cristão é ser um pequeno Cristo. Então por onde eu estou andando, quem está passando ali? Jesus está passando ali. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus é bom em todo tempo.